Estamos de volta para todo o Brasil, são 18 horas 9 minutos. A vocês que somente, poxa, só agora chegaram, poxa, hein? Ainda falava com o doutor no intervalo, só agora, desde 5 da tarde, hein? De segunda a sexta, que estamos ao vivo e até 7h15, quando chega o Rede TV News com o Sérgio Cursino e a Amanda Klein. Aqui estamos de 5 às 7h15 com esse jeito, né? Eu falei o doutor, é esse o jeito, olha a hora, o jeito Rede TV de ser. E ainda repercutindo com o doutor Eldi Lobo Ribeiro, aqui ao meu lado, médico psiquiatra, com o doutor Flávio Gross, que é o delegado que apura o caso em BH com o Rodrigo Cabral. Nós vamos saber o que as pessoas, viu, doutor? E a gente considera muito a opinião de quem nos assiste, de pessoas do povo, pessoas que, enfim, dos mais diversos perfis. Em alguns assuntos a gente faz questão de ouvir essas opiniões. Por isso que o Ricardo Neves, vou apresentar pessoalmente ao senhor, é o Ricardão, que é o repórter da população, falamos de um jeito muito carinhoso, não é? Está ao lado de pessoas, vamos olhar para cá, vem cá, doutor, por favor, para saber o que elas pensam desse caso pavoroso ocorrendo com a Ana Hickman. Fala, Ricardão, boa noite, meu irmão. Fala, Luciano Fatioli, uma ótima noite para você, para os amigos de casa aí que acompanham o Olha a Hora. Realmente uma tarde de segunda-feira, quase noite, trágica, né? Todo o Brasil chocado, o que aconteceu com a Ana Hickman, e não só por se tratar de ser uma estrela como a Ana Hickman, né, Fatioli, mas também por se tratar de redes sociais, né? Eu conversando aqui com o Márcio é advogado. Márcio, como é que você viu esse caso da Ana Hickman aí, das redes sociais? Até que ponto vai a loucura de um fã, né? Como é que você viu esse caso todo aí, essa tragédia? Eu vi falando na televisão sobre de um fã que tentou matar a Ana Hickman. E você ficou chocado com esse tipo de atitude desse fã? Fiquei muito chocado. Muito chocado, sim, porque o artista famoso não tem sossego para andar tranquilo pelos lugares, né? Agora, ô Márcio, de fato o artista famoso ele acaba se expondo muito. Mas você também já passou por isso nas suas redes sociais? Você já foi incomodado por alguém, por acaso, e você teve que bloquear essa pessoa? Você teve algum tipo de problema parecido com esse, pelo menos, em termos de ser importunado por alguém nas redes sociais, Facebook, Twitter, sei lá? Aconteceu com você? Aconteceu uma vez, sim. Uma ex-namorada minha que começou a ligar para mim, falando que queria me ver, e eu já estava casado. E eu falei para ela que eu já estava casado, estava com uma pessoa maravilhosa, que era para ela me esquecer, né? Que eu não queria mais vê-la. E ela assim te esculhambava, falava palavras de baixo escalão com você, te ofendia também, e você foi obrigado a bloquear ela no Facebook, foi isso? Bom, na verdade ela não me humilhava nem falava palavras que me ofendesse, não, entendeu? Mas simplesmente falou que queria só... renovar com você. Renovar comigo, entendeu? Então você foi obrigado a bloquear ela. Eu fui obrigado a bloqueei ela no Facebook, entendeu? Tá. E ela nunca mais me procurou, graças a Deus. Legal. Que bom que ficou só nisso, né? Bom, Fatioli, o Márcio, ele é advogado, ele quer fazer uma pergunta para o doutor. Márcio, pode fazer sua pergunta em relação às redes sociais que você estava perguntando, viu? Faz aí uma pergunta para o doutor, fica à vontade, Márcio. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber o motivo que leva uma pessoa a se expor tanto à rede social. Eu complemento, viu, Fatioli, fazendo um complemento dessa pergunta, até que ponto, doutor, se me permite, viu, Fatioli, até que ponto a culpa é só da pessoa, do ídolo ou da gente mesmo, o usuário da rede social, que muitas vezes se expõe demais na rede social, no Facebook, e até que ponto é culpa não só do agressor, mas até que ponto também tem culpa a rede social como um todo, de expor tanto a vida da pessoa. No caso do Ana Hickman, ela devia ter uma rede social pública, aberta, e aí você está mais sujeito a encontrar pessoas com esse tipo de perfil. Até que ponto a culpa é da rede social? Essa pergunta que a gente quer fazer para o doutor Fatioli. Tá, doutor Eldi responde na sequência, que eu preciso liberar o doutor Flávio lá em BH. Sim. Só vira o sinal isso do doutor Flávio lá, delegado de homicídios em BH. Compromisso e o combinado, não é? Para liberar o doutor Cabral, sua pergunta final e muito obrigado. Doutor Flávio, o dia que eu for a BH, faço questão de conhecê-lo pessoalmente. Extremamente esclarecedora essa entrevista. E sem brincar com coisa séria, vamos comer um tutu à mineira. Faço questão de partilhar eu, o senhor e o Rodrigo Cabral. Cabral, por favor.
Fatiola, só queria fazer uma pergunta em cima até de uma suposição em torno do que a gente estava conversando no bloco passado, aqui para o doutor Flávio Grossi. No caso do agressor ter sobrevivido, ou até de repente de ter, numa tragédia, matado alguém lá no apartamento, ele poderia ser tratado como uma pessoa que teria doença mental? Como ele seria tratado? Como eu tinha dito, há um limite a ser averiguado. Teria que ocorrer uma perícia aí pela psiquiatria forense para ver se ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Mas, fazendo um corte horizontal da vida dele, eu não vejo que ele não havia consciência do ato, não. Eu vejo, sim, que ele atuou de forma bem consciente. Distúrbio? Sim, poderia ter um distúrbio, mas um distúrbio lato sensu dizendo, não um distúrbio que causasse a incapacidade de entender o que estava acontecendo. Ok. Doutor Flávio, jantar, vamos marcar e o Rodrigo Cabral assina o cheque e vai nos presentear. Uma boa noite ao senhor. Boa noite. Obrigado, Cabral, muito obrigado, hein? Agora, volta para cá. Doutor, olhando essa câmera 3 aqui, por favor, a pergunta de Ricardo Neves e do advogado, não é, que era o entrevistado do Ricardo, em relação à questão de redes sociais. É uma exposição em demasia. O que o senhor pensa disso? Ou melhor, não só o que o senhor pensa, mas o que o senhor tem de casos que o senhor já lidou como consequência ou fruto de exposição em redes sociais? A autoexpressão na rede social se tornou uma maneira de divertir. Se transformou numa maneira do indivíduo ter como lazer. E em função disso, existe um exagero em função de não termos normas regulatórias que possam coibir extremos. Dessa maneira foi perguntado qual que é a culpa do indivíduo e qual que é a culpa das redes sociais. Da celebridade. A celebridade tem culpa... Ah, perdão. Não, então, entendi errado. No caso, a culpa, nesse caso adaptando não, centralizando em Ana. Qual a culpa de Ana e a culpa do rapaz do falecido, é isso? A resposta de maneira genérica para os artistas, ou seja, são culpados aqueles que fazem uma exposição exagerada, como por exemplo, expondo o corpo, expondo relatos da intimidade pessoal, familiar e do seu passado. No caso de Ana Hickman, não tem absolutamente nenhuma culpa, até porque ela é uma personalidade extremamente respeitosa, cuidadosa e com limitações educadas do seu relacionamento com o público. E preocupadíssima, trabalhei com Ana por 7 anos, até falei abrindo hoje, olha a hora, e tem muita situação nessa hora que as pessoas famosas viram santas. Não, Ana sempre foi extremamente educada, preocupada com essa questão, respeitosa ao extremo. Ela, pelo menos no meu entendimento, como um jornalista e conhecido Ana pessoalmente, a culpa não, inexiste por parte dela, né? Avaliando as características das redes sociais da Ana Hickman, mas todos os relatos dos colegas de trabalho dela que tiveram convivência em maior ou menor tempo, não houve absolutamente nenhuma exposição que pudesse facilitar ou ser motivo para o indivíduo entender que havia alguma possibilidade de aproximação. O que acontece que, muito pelo contrário de todos os seus relatos, ela é extremamente educada e talvez tenha esperado um determinado tempo para poder fazer esse bloqueio. Pelo que eu vi, aproximadamente 6 meses para trás, lá para outubro, novembro, mais ou menos para outubro, novembro, que ela bloqueou esse rapaz que já tinha conotações, né, as mais diversas lá nas mensagens que ele escrevia. Então, a culpa por parte do indivíduo é naquilo que, em função de não ter restrições legais ou das pessoas no Brasil ainda não terem a cultura de solicitar a delegacia de crimes digitais... E funciona, eu já tive problemas, vou contar qual... E funciona. Vou abrir uma situação ao senhor e a quem nos vê. Eu estava aqui relutando, segurando desde 5 da tarde, mas o negócio foi me dando com o chão aqui, doutor. Parece que eu já tive problemas, que eu não quero detalhar como foi o detalhe e tal, mas uma situação via internet. Eu imediatamente procurei aqui em São Paulo a Delegacia de Crimes contra a Internet. Olha, não tem uma mania que a gente fala que só reloginho funciona direitinho, né? Ou então a delegacia que cobra quem não paga pensão, né? Isso não tem essa mania, né? Esse costume, né? Isso não fala, não pagou pensão, vai preso, daí é 1 hora. Todo mundo fala que essa justiça ou essa situação é infalível. Mas eu, de punho, de testemunho vivo aqui, falo às 18h19. Já precisei de delegacia de crimes ou da delegacia de crimes contra a internet. Fui extremamente bem entendido. E me permitam até um desabafo, o trouxa
o trouxa teve de arcar com as leis. O trouxa, pensando que é esperto, pensando que eu dormi, que eu nasci ontem, teve que arcar com as consequências, graças a Deus. E é tão covarde, que a partir dessa situação que eu ganhei e provei na justiça, quando me encontra, porque infelizmente, né, a rua é pública, né? Já cheguei a encontrá-lo, finge que nem me vê, passa, abaixa a cabeça e vira para o outro lado da calçada. Ainda bem que assim a calçada continua limpa. Só vou parar por aí também, que é uma situação pessoal, mas só para exemplificar. Doutor, eu quero que o Ricardo Neves... os caras se escondem. Olha, aqui no meu ponto, aqui, doutor, o Ari Borges, meu diretor, falou uma situação bem prática. As pessoas se escondem na internet, né, doutor? E essa é uma preocupação. E aí eu quero que o senhor fale agora, enquanto eu peço ao Ricardo Neves. Ricardão, prepara mais uma pessoa da população aí para falar. Vá preparando aí, Ricardo Neves. Um abraço ao advogado que você entrevistou. Uma boa noite a ele, uma boa semana de trabalho. Prepare mais uma pessoa que eu já tem. Então eu já vou chamar o Ricardo. Mas antes, para pais e mães, imagine naquela câmera 3 ali, que temos pais... Imagine não, porque essa é a situação. A audiência, já sei aqui, corresponde. Muito obrigado. Pais e mães que nos veem agora, aí, você que está nos vendo. O que o senhor fala para quem tem filho adolescente, que às vezes descobre o primeiro amor, né, doutor? Acontece, né? Poxa, meu primeiro namoradinho, minha primeira namoradinha, e aí, de repente, via redes sociais, muda o comportamento. Como que nós pais, eu tenho minha filha, caramba, uma adolescente, como que a gente pode ter um controle maior, identificar se nossos filhos mudaram o comportamento, por que mudaram, o que a gente deve fazer, doutor, para pais e mães ali, por favor? Pais e mães devem insistentemente, persistentemente, continuamente estar acompanhando as redes sociais dos filhos e também estarem como uma conexão, como uma ligação nessa rede, e uma orientação fundamental é dos pais terem acesso aos principais amigos e relacionamentos dos filhos, ou seja, os principais e mais próximos amigos devem frequentar a casa dos pais, porque a aproximação... Repita essa orientação, por favor, essa é muito legal, todas são muito oportunas, mas eu acho, não sei, no achismo, né, que essa é bem bacana, bem interessante novamente, doutor. É muito importante a recomendação que os pais e mães tragam para próximo de si, ou seja, para suas casas, para os lugares onde fazem seus eventos sociais. Como a gente fala na prática, debaixo da aba. Abaixo da aba, tanto os filhos como os principais relacionamentos dos filhos e dos pais dos filhos. Ótimo. Vem para cá, doutor. Ricardo Neves, já tinha visto... Não, vai para trás aqui. Pagamos a mesma fileira, que nem cinema aqui, ó. Já tinha visto um telão assim, desse grandão, ó lá, viu? Ricardo Neves, essa moça sorridente, o que ela vai nos contar agora, ao vivo, 18h22, Ricardão com a população. Vai nessa. Pois é, Fatioli, eu estou aqui com a Amanda. Ela já falou, sim, que já sofreu esse tipo de coisa, assim, que teve um amigo que ela deixou adicionar para fazer uma nova amizade, e aí o cara começou a te importunar a vida, né? E aí? Ele ficava obsessivo, curtindo todas as fotos, comentando, mandando muitas mensagens, e chegou um ponto que eu falei, não. Você achou estranho? Já tá estranho, já. Tô com medo, aí eu bloqueei, excluí tudo. Para você que usa rede social, qual o momento de bloquear alguém, na sua opinião? Quando você vê que a pessoa está entrando muito dentro da sua vida, você não conhece a pessoa. Como é que ela quer saber tudo da sua vida, onde você mora, o que você está fazendo? Eu acho que tá certo, eu acho que rede social, viu, Fatioli, não quer dizer rede íntima, é rede social. Ricardo, as pessoas não têm direito de invadir, né? Oi, Fatioli, manda. Não, nossa, essa aí foi bacana, hein? Peço para ela repetir a Amanda, né? Que não é a Amanda Klein, que daqui a pouco 7h15 vem Amanda. com Rede TV News, Peça para ela repetir porque que ela desconfiou que o... Vai, fala do meu jeitão, o cara ficou muito encherido aí, para ela repetir que o doutor vai opinar em sequência, por favor. Isso, ele está pedindo para você repetir a história, quer dizer, como foi essa história? O cara começou, te adicionou para você aceitar ele na solicitação de amizade, e aí? Você adiciona, você vê o perfil da pessoa, parece uma pessoa legal, adiciona. É isso que você começa a conversar, uma conversa normal. Oi, tudo bem? Agora, a partir do momento que a pessoa curtiu uma foto sua, desde 2012, começa a curtir tudo, comentar, querer saber tudo da sua vida, endereço, telefone, você pode chamar no WhatsApp. Aí já falei, não,
em um dia já quer saber muito da minha vida, não quero isso, Já não. mete medo, né? Já dá muito medo, você já fica com aquilo no coração já. Uma pergunta que a Amanda queria fazer para o doutor aqui. Oi, Fatioli, fala. Eu só já vou dividir a rede, a Amanda vai perguntar sim, mas, doutor, esse comportamento que a mocinha ali de nome Amanda com o Ricardo Neves falou, seria, por exemplo, uma paixão repentina? Eu pergunto ao senhor, olhando nessa câmera 3 aqui, volta só aqui pra gente isso. Seria, como é que a pessoa, acabei de conhecê-lo, a pessoa, né, aí, já se apaixonou. Poxa, foi um negócio avassalador. Poxa vida, vamos fazer o seguinte, o senhor vai responder isso daqui a pouco, como é essa postura, como é esse jeito, repito, para pais e mães e para a mocinha também. Afinal, 18h25, a frase todo mundo sabe, olha a hora, olha a hora. Olha a hora, Fatioli. Olha a hora, Fatioli, um grande abraço para você, meu querido. Olha a hora, Fatioli.